Nada de novo no fronte. Você é um pessimista? Ou você acredita que a humanidade pode aprender com os próprios erros? O filme alemão que ganhou 4 Oscars este ano é sobre guerra. É um filme pacifista que mostra os terrores e as consequências terríveis da hecatombe a nível individual e a nível coletivo também. Os alemães sabem o que é o sofrimento de uma guerra. E eles sabem falar de guerra, sabem escrever sobre guerra e sabem fazer bons filmes de guerra. O filme deste ano, que ganhou esses 4 Oscars, se chama Im Westen nichts Neues. Na aula de alemão desta quarta-feira, eu ensino para você como aprender com um site de notícias que se chama nachrichtenleicht.de. Todos os sites que terminam com DE em português, são alemães, porque DE é a abreviação de Deutschland, que é Alemanha. Nachricht quer dizer uma notícia. Nachrichten, notícias. Leicht quer dizer leves, fáceis. Esse site, que se chama Nachrichtenleicht, é um site de notícias facilitadas para quem está aprendendo alemão. É um excelente material para você que está querendo saber tudo o que está acontecendo no mundo, ficar antenado e ao mesmo tempo aprender alemão. Para você que está vendo as notícias como elas chegam no Brasil, pode já ficar sabendo quando elas são trazidas pela Alemanha. Tem uma agência chamada Reuters, que é uma agência alemã de notícias e é uma agência, assim, eu posso dizer, bem fidedigna. Por que a gente pode dizer isso, professora? É porque lá na Alemanha não é como em alguns países que a gente conhece, né? Que tem poucas famílias que possuem os meios de comunicação, né? Aquelas famílias muito ricas que têm várias televisões, várias cadeias de rádio, né? Vários programas, emissoras, jornais, sempre aquela mesma família ou aquelas 2 ou 3 famílias, né? Então, isso acontece em alguns países que nós conhecemos. Na Alemanha não, porque as pessoas pagam um imposto para ter uma informação mais, digamos, imparcial. Eles chamam isso de imparcial. Vale a pena você comparar as notícias alemãs, nas agências alemãs, com as notícias de outras agências. A Reuters é uma agência bem respeitada. Vamos dar uma olhada no nosso site nachrichtenleicht.de. Você tem todas as notícias aqui na descrição do vídeo. Todos os sites que você pode ir olhando. Para começar, o site nachrichtenleicht.de é um site facilitado. As notícias são escritas com palavras fáceis, com vocabulário reduzido e com explicações. É exatamente para você que está aprendendo alemão. Vamos lá? Esse aqui é o site, ele se chama Nachrichtenleicht. Leicht, como eu disse para vocês, quer dizer leve, fácil. Nach quer dizer depois, né? Richten quer dizer relatar, relatar depois. São as notícias que são relatadas depois, são as notícias sobre atualidades, né? Então tá aqui, Deutschland Funk. Funk é o que brilha, tá? É o que conecta. Então, quando a gente diz que es hat gefunkt em alemão, quer dizer, tipo assim, eu gostei dele ou ele gostou de mim, né? Amor à primeira vista. Es hat gefunkt. Funken quer dizer brilhar, conectar. Deutschlandfunk é a mídia da Alemanha, tá bom? E nachrichtenleicht.de é esse site muito, muito bom. Então, você tem todas as semanas notícias que são atualidades políticas, estão aqui, Nachrichten, Kultur. Aí você pode ter aqui, nessa semana nós vamos falar sobre os Oscars, né? Sobre a premiação dos filmes deste ano nos Estados Unidos, em Los Angeles. Nós temos aqui fermistas, são coisas misturadas, são assuntos diversos. E nós temos também notícias de esportes. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que tá essa semana aqui, tá? Então, a primeira notícia que você tem é aqui, ó, Der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Olha aqui. Dá pra gente mais uma vez. Der Wochenrückblick in einfacher Sprache, né? Sprache, língua.
einfache Sprache. Em einfache Sprache quer dizer em língua facilitada, né? Die Woche quer dizer a semana, der Wochenrückblick quer dizer o apanhado semanal, né? As notícias principais da semana numa linguagem facilitada para você que está aprendendo alemão. Então aqui, essa semana, quais são as notícias que estão à disposição para nós? Por exemplo, se nós formos em Nachrichten, o primeiro botão, o que nós vamos ter? Vamos ter uma notícia, né, sobre o presidente de Israel que esteve na Alemanha. Vocês imaginem bem, depois de toda a história da Alemanha, né, com os judeus, quando vem o presidente de Israel para a Alemanha, é uma questão diplomática de alto nível. Normalmente, eles vêm para prestar homenagens aos mortos, né? Então, são situações bastante tensas. E nós temos aqui o primeiro-ministro alemão, recebendo o presidente de Israel, que se chama Benjamin Netanyahu, né? Benjamin Netanyahu. Aqui é essa primeira notícia, né? Você pode, né, falar sobre isso, mas não é o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre filme, nós vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre o Oscar, né? Então, esse aqui tem várias notícias de política, né? Tem a notícia, por exemplo, sobre os verdes, né? Grünen Politikerin Antje Vollmer, gestorben, morreu, uma política dos verdes, né? Deutschland hat Klimaziele knapp geschafft. Quase que a Alemanha conseguiu chegar nos objetivos, né, da agenda, do milênio, em termos de meio ambiente. Eles estão sempre falando sobre o assunto. Banken haben wieder Probleme. Ja? Aqui tem alguns bancos que faliram, né? E temos aqui, por exemplo, também o caso de uma pessoa que saiu atirando lá em Hamburgo, né? Tem também sempre a questão da Ucrânia e da Rússia, né? A Rússia atacando a Ucrânia. Esse tema da Rússia e da Ucrânia está sempre atual, está sempre acontecendo nas notícias da Alemanha. Por quê? Porque o gás lá e a eletricidade, tudo está mais caro por causa da guerra da Ucrânia, né? Onde tem muito gás, né? Muita gasolina, muito petróleo, né? Então é um problema muito sério para eles. Bom, esse aqui é o primeiro botão, o botão das notícias, né, das atualidades, né? Então tem muitas questões de política. No segundo botão nós temos a cultura, né? 4 Oscars für einen Film aus Deutschland, né? Esse é o filme que nós vamos falar. Depois vai ter questões de esportes, vai ter questões também, assim, um pouco de fait divers, né? Coisas, o que aconteceu, quem que matou quem, né? Tem um pouco isso. Mas hoje nós vamos falar de cultura, hoje nós vamos falar de um filme muito importante, de um filme muito interessante que está chamando a atenção. Um filme alemão que ganhou 4 Oscars. Como se chama este filme? Como se chama esse filme? Im Westen nichts Neues. Vamos ouvir primeiro, né? Peraí. Primeiro nós vamos ouvir e depois nós vamos ler o texto. É bom para você que está aprendendo alemão aprender essa ordem de habilidades. Primeiro a gente ouve. Quantas vezes for possível, ouvir várias vezes, mesmo que você não compreenda tudo, é bom você já começar a se exercitar, repetindo o que você ouve. Aos pouquinhos, você repetindo e ouvindo, e lendo, no final, você vai entender cada vez mais. Principalmente porque esse site traz explicações no final do texto. 4 Oscars für einen Film aus Deutschland. Der Oscar gehört zu den wichtigsten Filmpreisen auf der Welt. Ein Film aus Deutschland hat dieses Jahr gleich 4 Oscars bekommen. Der Film heißt Vamos primeiro ouvir? Nichts Neues. Então aqui nós temos a introdução do nosso pequeno texto, né? Der Oscar, o nome do prêmio é Oscar, todo mundo conhece. Der Oscar gehört zu den wichtigsten Filmpreisen auf der Welt. Ein Preis, der Preis é o prêmio. Ein Filmpreis quer dizer um prêmio para filmes. Wichtig quer dizer é importante, né? É dos prêmios mais importantes do cinema, né? Então, quando a gente diz gehört zu, quer dizer pertence, né, ao conjunto dos prêmios mais importantes. O Oscar é dos prêmios mais importantes que existem para
o cinema internacional, né? Ein Film aus Deutschland hat dieses Jahr gleich 4 Oscars bekommen. Um filme alemão esse ano já ganhou 4 Oscars. Der Film heißt Im Westen nichts Neues. É como se você falasse assim, do lado ocidental, nada de novo, né? Nós temos em português essa expressão, nada de novo, no front, mas o que nós precisamos saber é que quando se fala Im Westen nichts Neues, é tipo falando assim, no Ocidente está a mesma coisa, né? Nós ainda temos uma guerra que continua, a questão ainda é os recursos naturais, a inimizade entre a Rússia e a Alemanha continua no centro de todos os temas políticos e de recursos também, e não mudou nada, né? A Primeira Guerra Mundial também teve esse tipo de tensão política, na Segunda também, e estamos aqui, né? Nada de novo no front. Ein Film aus Deutschland hat dieses Jahr gleich 4 Oscars bekommen. Der Film heißt Im Westen nichts Neues. Nada de novo no Ocidente. Né? Aí vamos continuar ouvindo aqui. Procure reconhecer palavras através das palavras latinas, algumas associações com o que você já conhece. Procure pescar palavras conhecidas, tá bom? Vá prestando atenção e ouvindo e repetindo. Você pode ouvir, parar e repetir, parar e repetir. Isso é um trabalho pessoal, individual, que cada um pode fazer. E você pode melhorar muito a sua pronúncia, assim, repetindo como uma criança, tá bom? E você vai entendendo aos poucos, ao mesmo tempo que você está repetindo. Im Westen nichts Neues handelt vom Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg war in den Jahren 1914 bis 1918. In dem Film erzählt ein junger Soldat, wie schrecklich Krieg ist. In dem Krieg sind 17 Millionen Menschen gestorben. Então, gente, tá? É o filme sobre os horrores da guerra, né? Então nós falamos schrecklich, né? Wie schrecklich Krieg ist. Krieg, guerra, der Krieg. Em alemão é uma palavra masculina, der Krieg. E Shrek, gente, não sei se vocês conhecem esse filme Shrek, é choque, é uma coisa horrível, é uma coisa que dá um choque. Como é horrorosa a guerra, como é terrível a guerra, né? Então, o tema é a Primeira Guerra Mundial. Para quem já conhece um pouco de alemão, nós podemos falar até sobre declinações. Quando a gente fala, por exemplo, Im Westen nichts Neues handelt vom Ersten Weltkrieg. Isso aqui é a declinação do dativo. Mas quando começa a segunda frase, é o nominativo, é o começo da frase. Der Erste Weltkrieg, né? Então, nós temos o dativo na primeira frase, vom Ersten Weltkrieg, e na segunda frase, o nominativo, der Erste Weltkrieg, né? Então, Im Westen nichts Neues ist also ein Film gegen den Krieg, né? Gegen, contra. É também um filme contra a guerra. É um filme pacifista, é um filme que traz a crítica, é um filme que traz a reflexão, que faz você pensar, mas por que as coisas continuam do mesmo jeito? Será que não vão aprender, né? Por quê? O que move as pessoas a fazer guerra? E por que não continua, né? Para quem assistiu a nossa aula de inglês bem recente, nós falamos sobre a música All You Need Is Love, né? Que também é uma música que os Beatles compuseram, né? John Lennon compôs em 1978, uma época assim também, sempre com guerra, né? Na época ela era a Guerra dos 6 Dias e é de muito sofrimento também. Então, pessoas, artistas se unem para criticar e para falar sobre a paz, né? Im Westen nichts Neues. Também uma maneira de falar sobre a paz é trazer os terrores da guerra, mostrar para as pessoas, procurar conscientizar para evitar um flagelo do tipo, né? Um novo flagelo do tipo. Im Westen nichts Neues ist also ein Film gegen den Krieg. Então é um filme contra a guerra. Die Geschichte ist aus einem Buch von dem Schriftsteller Erich Maria Remarque. Hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, né? Então, esse é um filme que é baseado num livro escrito pelo autor
Erich Maria Remarque, né? O nome desse autor é um nome francês, né? Mas a gente vê que ele lutou na Primeira Guerra, então ele trouxe a experiência de sofrimento pessoal dele, né? Vamos ouvir mais um pouquinho? Im Westen nichts Neues ist also ein Film gegen den Krieg. Die Geschichte ist aus einem Buch von dem Schriftsteller Erich Maria Remarque. Er hat im Ersten Weltkrieg gekämpft. Die Oscars werden jedes Jahr in der Stadt Los Angeles in dem Land USA verliehen. Im Westen nichts Neues hat den Oscar als bester internationaler Film gewonnen. Außerdem hat er Oscars für die beste Filmmusik, für die beste Kameraführung und für das beste Szenenbild bekommen. Olha que interessante, gente. Então aqui nós temos um filme. Por que esse filme ganhou 4 Oscars? Quais foram os prêmios que ele ganhou, né? Então aqui, olha, é um prêmio que sempre acontece em Los Angeles, né? In der Stadt Los Angeles. Nós dizemos die Stadt no nominativo, in der Stadt nós estamos no dativo, né? In der Stadt Los Angeles, né? In dem Land USA. Verliehen, né? Im Westen nichts Neues hat den Oscar als bester internationaler Film gewonnen. Quais são os Oscars que ele ganhou? Primeiro, melhor filme estrangeiro, né? Bester internationaler Film. Segundo Oscar, für die beste Filmmusik, né? Melhor música do filme, melhor trilha sonora, né? Für die beste Kameraführung, né? Também ganhou o Oscar de melhor câmera und für das beste Szenenbild, né? Melhor cenário. Então, vocês veem que os alemães são bons no que se fala de organização, de preparação, né? Vamos continuar aqui, ver mais um pouquinho. Edward Berger ist der Regisseur von Im Westen nichts Neues. Er hätte auch gerne den wichtigsten Oscar gewonnen. Das ist der Oscar für den besten Film. Aber den hat ein Film aus den USA gewonnen. Er heißt Everything, Everywhere, All at Once. Auf Deutsch heißt das Alles, überall, gleichzeitig. Es ist ein lustiger Film über die Besitzerin von einem Waschsalon. Muito bom. Então aqui nós temos o nome do diretor do filme, né? É uma palavra francesa, régisseur. Régisseur é aquele que rege a orquestra, né? Der Regisseur é aquele que rege a orquestra também. Mas aqui é o que é o diretor, né, de todo o set do filme. Então ele que dirige o câmera, ele que dirige os atores, ele que dirige o cenário, os efeitos especiais, a música, tudo é ele que dirige. Ele se chama Regisseur, é como se fosse uma orquestra, né? Hätte auch gerne den wichtigsten Oscar gewonnen. Ele gostaria de ter ganhado também o Oscar mais importante, o Oscar do melhor filme, né? Mas ele não ganhou. Para quem que ficou o Oscar do melhor filme? Era um filme de guerra? Era um filme tenso? Era um filme sofrido? Não, gente. Nós estamos, né, falando de um cinema comercial, um cinema dos Estados Unidos, lá de, né, no Los Angeles, né? Então, o filme que ganhou é uma comédia, um filme leve, né? Como é o nome desse filme? Everything, Everywhere, All at Once, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. E é o filme sobre uma dona de um lugar onde as pessoas lavam a roupa, né? Então, gente, é interessante que vocês veem que essa questão da comédia, as pessoas estão precisando sempre ficar mais leves, né? Todo mundo está sofrendo, todo mundo está querendo melhorar um pouquinho, todo mundo tem suas mazelas pessoais e por que não, né? Ficar feliz com o cinema. Muitas vezes a gente vai ver um filme para poder realmente relaxar, que talvez seja a principal razão para a gente, às vezes, se organizar o nosso tempo, né? Sair da nossa rotina para ver um filme. Então, dá para entender
também. Você tá gostando aqui do vídeo? Você tá gostando aqui da aula? Deixa só o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, é um ótimo momento para você se inscrever. Inscreva-se com o sininho das notificações. Ali tem o sininho, quando você for se inscrever, aí você se inscreve em todas, para você receber todas as notificações, saber de todos os novos vídeos e receber tudo na hora, instantaneamente. Para aprender alemão ou para aprender e praticar qualquer língua, você precisa ter uma regularidade, né? Ouvir sempre, repetir, fazer os exercícios e muito mais. Se você está interessado em praticar alemão, praticar inglês, olhe a descrição desses vídeos, porque eu coloquei para você todas as indicações, todos os links para você entrar no grupo WhatsApp de conversação em alemão ou no grupo WhatsApp de aulas de inglês. É para pessoas que nunca aprenderam alemão, é para pessoas que nunca aprenderam inglês, querem começar agora e tem todas as informações sobre os novos vídeos, sobre as nossas aulas e os novos eventos, tá bom? É só você clicar nos links que estão aqui na nossa descrição deste vídeo. Se você está gostando desta aula, então deixe já o seu like, faça um comentário, faça uma pergunta, diga qual é o tema que você gostaria de ver na semana que vem, por exemplo. Você quer uma música, você quer um texto, você está gostando deste texto aqui, você está gostando deste site aqui, qual é o tema que te interessa mais? Os comentários são uma ótima maneira de eu também fazer um laboratório para preparar as minhas próximas aulas. É muito legal ler os comentários. Pode ler, pode escrever o que você quiser aqui, porque eu estou sempre respondendo aos comentários. É muito bom. Tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se já, clicando no sininho das notificações, assim você pode receber todas as novidades aqui do canal, tá bom? É muito bom ter você aqui conosco. E para finalizar a nossa aula, nós vamos dar uma olhada nas explicações sobre esse texto do filme Investen Nichts Neues. O que é explicado pelo site para as pessoas que não conhecem muito bem o tema. Vamos ver como é que ele explica bem? Então aqui nós temos embaixo do texto, né? O texto acaba aqui, ó. Alles überall gleichzeitig. Es ist ein lustiger Film über die Besitzerin von einem Waschsalon. Então aqui nós temos um textinho, terminou o texto aqui falando sobre a comédia, um filme engraçado, né? Sobre uma dona de uma loja, de uma lavanderia, né? Aquelas lavanderias onde as pessoas vão lá e lavam sua própria roupa, né? Uma coisa que não existe muito no Brasil, na Europa tem muito, né? Tem muitos solteiros, pessoas que não são casadas, que não tem máquina de lavar em casa, né? Então, isso aqui. Então, as pessoas vão lá para lavar, normalmente são pessoas solteiras, né? Que vão lavar roupa nesses lugares, deixam a máquina lá e depois vão buscar, ou então ficam esperando a máquina lavar a roupa. Aqui, ó. Quais são as palavras que são escolhidas para serem explicadas? Primeiro, Oscar, né? Die Oscars sind die berühmtesten Filmpreise der Welt, né? Os Oscars são os prêmios para cinema mais importantes que existem no mundo. Sie werden jedes Jahr verliehen, né? Tem Oscars que são distribuídos todos os anos, né? Jedes Jahr, todo ano. Die Amerikanische Akademie der Filmkunst entscheidet, wer die Preise gewinnt. Claro que o alemão vai dizer, olha, quem decide são os americanos, né? São os americanos que fazem, né? Tem toda essa indústria e são eles que decidem quais são os filmes. Então ele coloca, o alemão escreve, Die Amerikanische Akademie der Filmkunst entscheidet, wer die Preise gewinnt, né? Então é a Academia de Cinema que decide quem é que vai ganhar os prêmios, né? Die Akademie ist eine Gruppe von Menschen, die sich beruflich mit Film beschäftigen. Mit Filmen beschäftigen. Mais uma vez. Die Akademie ist eine Gruppe von Menschen, die sich beruflich mit Filmen beschäftigen, né? Então, é um grupo de pessoas, né, na academia que são profissionais do cinema, né? Beruflich beschäftigen, sich beruflich beschäftigen quer dizer são profissionais do cinema, né? Also von Schauspielern, Filmemachern, Filmmusikern und vielen anderen, né? Então, são profissionais do cinema. Schauspieler são os
atores de cinema. Filmmacher são os produtores de cinema. Filmmusiker são os músicos de trilha sonora, né? São os que fazem a música dos filmes. E muitos outros profissionais, né? Die Oscars werden immer in Hollywood vergeben, né? Eles vão ser sempre distribuídos em Hollywood, né? Que é a meca do cinema internacional. Hollywood gehört zu der größten Stadt Los Angeles in dem Land USA. Der Oscar ist eine goldene Figur, né? Então, Hollywood faz parte de Los Angeles, né? Los Angeles é o estado e Hollywood é a cidade. E o que é o Oscar? É uma figura de ouro, né? É uma imagem de uma pessoa de ouro, né? Segunda palavra que vai ser explicada aqui. Erster Weltkrieg. Krieg, der Krieg, né? A guerra, em alemão masculino, der Krieg. Weltkrieg, guerra mundial, né? Primeira Guerra Mundial. Der Erste Weltkrieg war vor mehr als 100 Jahren, né? Há mais de 100 anos houve a Primeira Guerra Mundial. Fing im Jahr 1914 an und war im Jahr 1918 zu Ende. Então, a guerra começou em 14 e finalizou em 18. An dem Krieg waren 40 Länder beteiligt, né? Teil é uma parte, beteiligt quer dizer fizeram parte, né? Participaram da guerra. Quantos países, né? 40 Länder. 40 países, né? Participaram da Primeira Guerra Mundial. Deutschland hat den Krieg angefangen. Olha, importante aí. A Alemanha começou a guerra. Es hieß damals noch Deutsches Reich. Na época, ainda era ainda não se chamava Alemanha, né? Era o Reich, né? Auf der anderen Seite standen zum Beispiel Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA. Né? Então, de um lado estava a Alemanha, né? Itália, Japão, do outro lado, né? Dos chamados aliados, tinha Frankreich, a França, o Reino Unido, né? A Rússia e os Estados Unidos. Millionen von Soldaten haben gekämpft. Es gab 17 Millionen Tote, né? Tote são os mortos. Quantos milhões de mortos? 17 milhões de mortos, né? Então, milhões de soldados lutaram e 17 milhões morreram. Então, foi uma grande tragédia, né? Então, foi uma grande tragédia que continua, né, reverberando. Ainda tem muitos romances, filmes, textos, né? Muita crítica e reflexão, porque ainda existe guerra, né? Ainda está havendo uma guerra muito séria ali na Rússia, na Ucrânia, e lá para os alemães reverbera no dia a dia, né? Os preços estão altos, né, da energia. Isso é uma questão muito grave, né, para eles. Regisseur oder Regisseur, estamos falando aqui de diretor, né? Ein Regisseur ist ein Filmemacher, né? Machen quer dizer fazer, é um fazedor de filmes, pode ser o produtor do filme ou o diretor do filme. Ist sehr wichtig, wenn ein Film gedreht wird. Ele é muito importante quando se filma, né? Quando se está preparando um filme. Ele que faz tudo, né? Der Regisseur sagt den Schauspielern, was sie tun sollen. É ele que diz para os atores o que eles devem fazer. Sagt dem Kameramann, was aufnehmen soll. Diz para o câmera o que ele deve filmar, qual é o ângulo, qual é o tipo, quanto tempo, né? Então, o trabalho dele é ele que tem tudo na cabeça antes de começar as filmagens, né? Man sagt, ein Regisseur führt Regie. Muito importante, nós temos os verbos e as expressões em alemão. Olha aqui, a expressão Regisseur, Regie führen, né? Quer dizer, dirigir o filme quer dizer Regie führen. Es gibt auch Regisseure bei Opern und bei Theaterstücken. Tem também diretores de ópera e diretores de peças de teatro, né? Theater, tá aqui, Theaterstück. Theaterstück quer dizer peça de teatro. Oper quer dizer ópera, né?
Então tem diretores de filme, diretores de ópera, diretores de teatro, né? Então, ein Regisseur führt eine Regie. Es gibt auch Regisseure bei Oper und bei Theaterstücken. USA. Aqui está explicando o que é o USA, né? Porque pode ser que você não conheça essa sigla, né? Em inglês, né? É em inglês, né? United States of America. Die USA heißen auch Vereinigte Staaten von Amerika oder kurz América. Então, os alemães, eles dizem América, América, né? Até tem uma música do Rammstein, América, né? Eles falam muito de América, como se fosse só a América do Norte, né? E o nome completo é Vereinigte Staaten von Amerika. USA é em inglês, mas se fala na Alemanha USA, USA, tá bom? Das Land ist eines der mächtigsten der Welt, né? É um dos países mais poderosos do mundo. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadratmeter groß, né? É um país enorme, né? Porque a Alemanha, né, perto da Alemanha, é um país continental também. Então, milhões de quilômetros quadrados, 9,8 milhões de quilômetros quadrados. Sie sind der drittgrößte Staat der Erde. São o terceiro país mais extenso, né, em território do mundo. Zu den USA gehören 50 Bundesstaaten, né? Então, os Estados Unidos têm 50 estados que compõem a federação, né? Então, aqui, por exemplo, se a gente clicar em Zum Wörterbuch, vai ter outras palavras que vão aparecer aqui, tá? Que você pode ver. O que quer dizer África, o que quer dizer Afrikanische Union, né? Tem muitas e muitas palavras em relação aos textos de política, né? Ou de arte, de cultura, que você pode encontrar aqui. Então, você volta ali, né? Você pode encontrar Wörterbuch, né? Eu recomendo para você que está querendo aprender alemão esse site Nachrichtenleicht, né? Porque é um site que você vai ter toda semana notícias diferentes, notícias que são separadas para você, que é muitas vezes, né, um estrangeiro que está aprendendo alemão, e também que está interessado nas notícias mais importantes da semana, né? E são assim internacionais, são para pessoas que não são alemães. Tem também assuntos alemães, como nós vimos ali, a visita do chanceler, né, de Israel até a Alemanha, né? Então são casos assim bastante assim importantes, né, bastante sérios. Mas tem também questões culturais, aqui como o Oscar, tem também muitas vezes música, tem muitas vezes estrelas do esporte, né? E muitas outras notícias que você pode acompanhar aí, tá bom? Então é isso, meus amigos. Você está gostando? Deixa o seu like, deixa o seu comentário e continue acompanhando, porque toda quarta-feira tem aula de alemão aqui no canal. E ela é sempre publicada ao meio-dia. Fique ligado, acompanhe com a gente, aprenda e faça suas perguntas nos comentários. E vamos ficar aqui em contato, sempre aqui pelo canal do YouTube. Toda quarta-feira, meio-dia, tem aula. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Muito obrigada por assistir e até a próxima vez.